E aí, galerinha, professor Jair, canal Praxis Química, meus queridos. Vamos continuar aqui a nossa correção do Provão Paulista Seriado. Só que nós vamos corrigir hoje a última prova do Provão Paulista Seriado aí de 2024. As provas do terceiro ano. Relembrando que as provas do Provão Paulista Seriado, elas valem vaga em universidades públicas para alunos de escolas públicas, tá? Mais ou menos umas 15 mil vagas aí em USP, Unicamp, FATEC sendo distribuídas, né? Os mais variados cursos. E a prova do terceiro ano é a mais importante. Por quê? Porque é a que vale mais ponto, porque a nota é a somatória das provas do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano, ela vale 60% da nota, sendo 40% da prova objetiva e 20% da redação, tá? Então, vamos começar a nossa correção, meus queridos, da prova de Química, tá? Ela começa aí pela questão de número 33. E ela fala o seguinte: o retinol e beta-caroteno são substâncias precursoras da vitamina A. O beta-caroteno está presente em determinados alimentos no organismo. Ocorre a quebra e oxidação da molécula de beta-caroteno, transformando-a em retinal. Então, essa molécula grandona aí do beta-caroteno, ela é quebrada, reagindo com oxigênio, e se transforma em retinal e uma outra substância, né? Aí ele fala o seguinte: de acordo com a reação apresentada na equação, eu tenho beta-caroteno mais oxigênio se transformando em retinal, né? 2 mols de retinal. As fórmulas estruturais do beta-caroteno e do retinal são representadas nas figuras, sendo o beta-caroteno dividido em 5 regiões, numeradas em 1 a 5. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele vai me perguntar aonde que vai ocorrer essa quebra na molécula. A quebra na molécula de beta-caroteno para a formação de retinal ocorre na região identificada pelo número. Aí tá vendo aqui que o oxigênio ele vai reagir aqui no meio da molécula? Vocês percebem isso? Então, ele não vai reagir aqui na parte 1 e nem na 5. Mas se vocês olharem direitinho, eu tenho aqui, ó, 2 radicais metil, não é isso? Para depois vir a quebra na molécula. Então, a quebra ela vai ocorrer aqui na parte 3, meus queridos. Bem bonitinho. Se você pegar o desenho da molécula aqui direitinho, né, justamente essa parte aqui. E você vê que aqui na dupla ligação ele está em uma outra conformação aqui espacial do que esse desenho aqui, não é isso? Então você tem aqui uma dupla ligação e a quebra está bem aqui, ó. Aí vem um oxigênio para um lado e um oxigênio para o outro lado. É o que tem aqui, ó. Eu tenho um aldeído aqui. Tem um carbono com uma dupla ligação com oxigênio e um hidrogênio. Eu vou ter um aldeído desse lado aqui e um aldeído desse lado aqui, um oxigênio para cada um com a dupla ligação. Então, a parte aqui da molécula é a 3, né? Parte 3. Então é a alternativa B. Tudo bem? Então bem facinho aí. Essa questão bem tranquila de resolver. Questão de número 34. O chá de hibiscus apresenta compostos orgânicos que mudam de coloração dependendo do pH, dependendo do índice de acidez, né? Por esse motivo, ele pode ser usado como indicador ácido-base, na figura apresentada na escala de cores. Então eu tenho aqui vários potinhos aqui com a mesma substância, esse chá de hibiscus, mas só que com acidez diferente. Se a acidez da substância
é diferente aqui, de acordo com a escala, ele vai mudando de cor esse chá de hibiscus aí. Então, quanto mais próximo de 0, mais vermelhinho, e quanto mais próximo de 14, mais acastanhado, mais amarelinho. Aí eu tenho mais próximo de 14, mais alcalino, mais próximo de 0, mais ácido, e no meio aqui, próximo a 7, mais roxinho, mais cinza, aqui eu tenho um pH mais neutro. Aí eu olho as substâncias aqui, ó. 3 tubos de ensaio, numerados de 1 a 3, contendo a ordem das substâncias aleatórias, as soluções contendo NaCl, óxido de cálcio e HNO3, ácido nítrico. Olha o nome, ácido nítrico. Então é o seguinte, quando eu tenho óxido de cálcio, ele é um óxido alcalino, óxido básico, porque quando ele reage com a água, ele se transforma em hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio certo? E esse hidróxido de cálcio aqui é uma substância alcalina. Então eu vou ter um pH o quê? Maior que 7. pH maior que 7. pH maior que 7, qual é a cor? Amarela, não é isso? Então, cor amarela aqui, eu vou ter o óxido de cálcio aqui. Eu vou ter o Ca. Ó. Aí quando eu tenho, por exemplo, o NaCl mais água, isso aqui vai se transformar em Na mais Cl menos mais água. É só se ionizar, mas só que não vai transformar nem em ácido nem em base. O sal, ele é neutro, né? Esse sal aqui, o cloreto de sódio. Então, se ele é neutro, o pH dele, pH, é próximo ou igual a 7, perdão. Então, pH 7, cor mais ou menos violeta, aqui cinza, não é isso? Então, aqui eu tenho o NaCl. E o HNO3, em solução aquosa, quando eu coloco lá em água, ele ioniza e produz aqui, ó, o o NO3 menos mais o íon H+. Eu vou colocar o íon hidrônio aqui, mas tudo bem, vamos lá, o íon H+. Ou vamos colocar o íon hidrônio aqui, ó. Ai, meu Deus. Pronto. Voltamos. O íon hidrônio é o seguinte, o H3O+, aqui, beleza. E o pH aqui é menor que 7, é um pH ácido. Então aqui eu tenho HNO3, o ácido nítrico. Aí ele pergunta o seguinte, as soluções 1, 2 e 3 são respectivamente, ó, A1 é o óxido de cálcio, A2 é o HNO3 e A3 é o cloreto de sódio. Então eu tenho aí a alternativa D. Bem legal. Relembrando aí os conceitos de funções inorgânicas, né? Óxidos, ácidos e sais, pH. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho o seguinte, uma tabelinha da questão de número 35. E ela fala o seguinte. A seguir, mostra a perda de massa de chapas de diferentes materiais metálicos quando expostos a uma solução de ácido nítrico a 10%. A quente por 24 horas. Material metálico, eu tenho o aço carbono, o aço cromo-níquel, o aço manganês, o cobre-níquel e o níquel. Aí eu tenho aqui a perda de massa. Eu coloco ácido nítrico nesses aços, ele ataca esses metais e
tem uma corrosão, tem uma perda de massa aí, ó, em grama por metro quadrado. Aí se eu olhar bem aqui, o aço carbono é o que tem a maior perda, ó, 205 gramas por metro quadrado. E o que tem a menor perda, ó, aqui eu tenho a maior perda. E o que tem a menor perda é o aço cromo-níquel. 0,1 grama. Aí ele pergunta o seguinte: essa medida está relacionada à capacidade do aço de reagir com o material metálico, levando parte dele para a solução e, portanto, reduzindo a massa do sólido. Assim, quanto mais sensível o material metálico ao ácido, maior a massa perdida. Com base nesses dados, é correto afirmar que o material que apresentou menor sensibilidade é, portanto, maior resistente a esse ácido. Então é o seguinte: o aço cromo-níquel ele vai ter menor sensibilidade, que é o que ele fala aqui, ó, menor sensibilidade. E ele vai perder menos massa, que é o correio, que é o que ocorreu aqui, ó, 0,1 gramas só. Então, se ele reage menos, ele perde menos massa. Faz sentido, né? Então eu tenho como alternativa A, da questão de número 35. Bem tranquilo, questão conceitual, interpretação de tabela. Vamos para a próxima. Questão de número 36. Aí eu tenho o seguinte: uma das formas de fazer a reciclagem de misturas de plásticos envolve o uso de água e água com sal. Quando uma mistura de fragmentos plásticos é adicionada a um desses líquidos, os mais densos submergem e os menos densos permanecem como sobrenadantes, flutuam. Então ele pega o quê? Duas bacias com líquidos ou misturas diferentes que vão ter densidades diferentes. Então, o material ele vai afundar ou flutuar de acordo com a sua densidade. Se os líquidos têm densidades diferentes, o mesmo material em um líquido vai afundar e no outro vai flutuar. Com isso eu consigo distinguir do que é feito aquele material pela diferença de densidade. É isso que ele está fazendo aqui, ó. Aí, a tabela mostra dados de densidade da água com sal e de diferentes plásticos que normalmente são descritos como resíduos sólidos para reciclagem: polipropileno, polietileno de alta densidade, o PEAD, e o poliestireno, PS, e o policloreto de vinila, que é o PVC. Aí eu tenho aqui as densidades do material e aqui a densidade da água. Aí eu vou ter o seguinte: vou fazer aqui de outra cor, de azul. Eu vou ter um copo aqui com água e aqui um outro copo com água com sal. Aqui, ó, água com sal, e aqui eu tenho só água. Beleza? E aqui eu tenho as densidades. A densidade aqui da água é 1 grama por centímetro cúbico. E a densidade aqui é 1,17 grama por centímetro cúbico. Beleza. Então, se a densidade for maior do que a densidade do líquido da mistura, ele vai afundar. Se for menor, ele vai flutuar. Aí, na água aqui, ó, o PP, como a densidade é menor do que 1, ele vai o quê? Flutuar. O polietileno de alta densidade vai flutuar. O PS aqui, ó, poliestireno, como a densidade é maior do que 1, vai afundar. E o PVC vai afundar. Beleza. Então, na água eu consigo separar esses dois aqui. Consigo separar esses dois aqui. Concorda comigo? Beleza.
Mas nesse outro aqui, ó, eu consigo separar os dois de baixo, o PS e o PVC. Quer ver, ó? Por quê? Aqui não é 1,17 a densidade da água com sal. Então, se eu coloco um pedacinho de plástico aqui de PS, como a densidade é menor, é 1,04, é menor do que 1,17, ele vai flutuar aqui, ó. E do PVC, como é 1,22 é maior do que a densidade da água com sal, ele vai afundar. Certo? Ele vai afundar aqui no líquido. Então, na água com sal, eu consigo separar aqui. Isso daqui vai flutuar, isso daqui vai afundar. Então, eu consigo separar esses dois. Sei que os dois vão flutuar. Consigo separar esses dois. Depois, quando eu coloco esses dois na água com sal, um deles vai flutuar, o outro vai afundar. Também consigo separar. Tudo bem? Aí o que ele me pergunta é o seguinte. Olha só. No infográfico são apresentadas as etapas envolvidas no processo de separação dos fragmentos desses plásticos, empregando-se água e água com sal. Tenho aqui só água e aqui água com sal. Aí eu tenho aqui a fase sobrenadante e a fase submersa. Certo? Aí ele pergunta o seguinte: será encontrada uma mistura de dois plásticos na fase... Aí eu tenho aqui, ó, lembra que eu falei? Uma mistura de dois plásticos na fase... É o seguinte, no outro eu mostrei que com água aqui eu vou ter esses dois, o PP e o PEAD, na fase flutuante. Os dois vão estar flutuando aqui, ó. É o único que eu consigo encontrar os dois aqui flutuando aqui, ó. Tudo bem? Nesse outro aqui eu vou ter esse PS mais esses outros dois se eu jogar aqui também, ó. Os outros dois aqui também vão estar flutuando, ó. O PP e o PAD vão estar flutuando aqui também, ó. Aqui não. Aqui eu separo esses dois aqui. O único que eu vou ter dois flutuando e dois aqui afundados aqui, que é os dois de baixo. Aí, ó. Será encontrada uma mistura de dois plásticos na fase... Eu tenho aqui, ó, sobrenadante 1 com fragmentos de PEAD e PVC. Não. Sobrenadante 2 com fragmentos de PP e PS. Também não. Sobrenadante aqui flutua, tá? Submersa aqui afunda, ó. Sobrenadante 1. 1 é quando tem só água, tá? Na 2 é quando eu tenho água com sal. Sobrenadante 1 com fragmentos de PP e PAD. Então eu vou ter dois sobrenadantes na fase 1. Vamos ver, ó. PP e PAD. Não é o que ele fala aqui, ó, PP e PAD na sobrenadante flutuando na fase 1. Eles não vão estar flutuando aqui na fase 1 só com água. Então eu tenho como alternativa correta a alternativa C. Porque aqui, ó, na fase 2 submersa eu vou ter só um, eu não vou ter dois. Tá errado. Submersa na fase 2, eu vou ter só um, eu não vou ter dois. Lembra? Quando eu tenho água com sal, eu vou ter só um submerso, não vou ter dois. Tá? Então aqui, ó, fase 2, água com sal, e fase 1, somente água. Na fase 2 eu só tenho um submerso e 3 sobrenadante. Na fase 1 eu tenho 2 sobrenadante e 2 submerso. Tudo bem? Então está correta a alternativa C.
questão bem tranquila aí, falando sobre propriedades das substâncias, densidade. Próxima, questão de número 37. Aí nós temos a questão que fala o seguinte: em água, sedimentos ou solos, a presença de íons HCrO4-, né, pode converter ferro 2+ em ferro 3+. Uma das reações que representa essa transformação aí eu tenho a equação química aí, né? O agente oxidante dessa reação, o número de oxidação do crômio no reagente e a quantidade de elétrons envolvidas na formação de 1 mol de hidróxido de cromo 2, né, são respectivamente. Então ele pede 3 coisinhas aí, ó. Quem é o agente oxidante, a quantidade de elétrons envolvidas e o número de oxidação do cromo no reagente. Então vamos por partes. Primeiro vamos ver quem oxida e quem oxida e quem reduz. Por quê? Quem oxida perde elétrons e quem reduz ganha elétrons. Beleza? Pela equação aqui, vamos colocar ela aqui embaixo. Tenho aqui, ó, 3 mols de ferro 2+, mais HCrO4 menos mais 3 mols de H2O. Isso daqui transformando em 3 mols de Fe, hidróxido de ferro aqui, iônico aqui, ó, mais o hidróxido de crômio, é o que ele pergunta aqui, 2+, aquoso. Então é o seguinte, vamos só fixar aqui, ó, e o NOx. Alguns elementos aqui a gente vamos considerar fixos, como, por exemplo, o NOx do oxigênio igual a -2 e do hidrogênio igual a +1, tá? Para a gente descobrir a variação aqui, vamos mudar de cor aqui a caneta, colocar de verde. Aí o ferro, ele tem um NOx aqui de 2+, o próprio a própria carga aqui é o NOx dele, 2+, e nos produtos aqui, ó, o hidróxido de ferro, que é o Fe, OH mais 2, o NOx do ferro aqui, como o oxigênio é -2 e o hidrogênio é +1, fica, ó, -2 mais 1, fica -1, não é isso? Para que a soma das cargas aqui total dê +1, eu tenho que ter uma carga aqui de mais 3. Ok, porque eu tenho 2 hidroxilas, ó. Perdão. Então, +2 mais 2, eu vou ter -4. -4 mais 2. Ok, porque eu multiplico por 2 aqui. Então, aqui vai me dar -2 ao total. Tomando tudo aqui. Para que isso aqui dê +1, eu tenho que ter a carga do ferro aqui sendo +3. Por quê? +3 do ferro -2 aqui das hidroxilas vai me dar uma carga final +1, tá? Então, o ferro aqui
ele tem um NOx de mais 3, né? 3 mais. Tá? Agora, o crômio. Vamos ver qual é a variação de NOx do crômio, para a gente descobrir quem foi o agente oxidante, quem foi o agente redutor da parada. O crômio aqui, no HBr-O4, eu tenho aqui a carga negativa aqui, ele é um ânion, né? Carga negativa. Então, o crômio, como o oxigênio tem uma carga mais 1, o oxigênio é menos 2. Como eu tenho 4 oxigênio, 4 vezes 2, 8, então dá menos 8. E aqui mais 1. Para que isso dê menos 1, aqui tem que ser o quê? Mais 6 a carga aqui do crômio. Mais 6 mais 1, 7. Menos 8 dá menos 1. Então, o crômio aqui, ele vai ter uma carga mais 6. Um NOx mais 6. E aqui, nos produtos, o crômio, vamos ver qual é a carga que ele vai ter. Ó. CrOH2+. Beleza. O oxigênio, a gente já viu que a carga é menos 2. O hidrogênio é mais 1. Para que a molécula tenha uma carga mais 2 aqui, o crômio vai ter que ter uma carga mais 3. Por quê? Mais 3, mais 1, mais 4, menos 2, mais 2, que é o que aparece aqui. Então, o crômio vai ter que ter um NOx mais 3, ou 3 mais, né? Beleza. Então, a variação de NOx do crômio são 3 elétrons. E do ferro é de uma carga aqui, não é isso? Então, vamos botar as reações aqui, olha só. O ferro, ele saiu de uma carga 2+. E eu tenho 3 íons de ferro aqui, ó. Aí o que ele fez? Ele perdeu 3 elétrons. Por isso que aumentou o NOx. Ele aumenta o NOx, ele perde carga negativa. Então eu vou ter 3 íons aqui, ferro 3+, mais 3 elétrons. É isso que acontece. Agora o crômio, vou botar aqui só as espécies, tá? Tenho aqui um Cr, um mol de crômio. A carga dele, o NOx aqui, é mais 6. Aí o que ele faz? Ele ganha 3 elétrons. Ele ganha 3 elétrons. Ele ganha 3 elétrons com carga negativa, o NOx dele faz o quê? Diminui. Aí ele se transforma em crômio mais 3. Tá? Mais 6 menos 3 aqui dá mais 3, não é isso? Então, no caso aqui, o crômio, como ele ganhou elétrons, ele reduziu. Então, o crômio, ele reduziu. Ele reduziu, ele oxidou o ferro. Então, ele é o agente oxidante. Então, ele é o agente. Então, ele é o agente oxidante. O ferro, ele oxidou, sempre o inverso. Aí ele causou a redução no crômio, então ele é o agente. Agente é o que? O que age, né? Então ele é o agente redutor. Beleza. Aí na pergunta ele quer o seguinte, ó. O agente oxidante, quem é o agente oxidante? É o crômio, olha só. Então, o crômio, ele é o agente oxidante.
Aí ele pede aqui, ó, o número de oxidação do crômio no reagente. Ó, no reagente é mais 6. No reagente é mais 6. No produto é mais 3. Então tem, ó, aqui o HCO4 menos, o NOx do crômio é mais 6, e ele pede o que? A quantidade de elétrons envolvidas na formação de 1 mol de hidróxido de crômio. 3 elétrons, que é o que a gente viu aqui, ó, 3 elétrons. Tá? Então nós temos aí como alternativa correta a alternativa E. Estão bem tranquilinha, né? Questão 37, alternativa E. Vamos para a próxima. Questão de número 38. Aí eu tenho aqui, olha só. A geosmina, ele me dá a massa molar, a geosmina. Mas ele fala o seguinte, ó. É uma substância produzida por alguns micro-organismos aquáticos que confere a água sabor desagradável ao consumo humano, mesmo em concentrações muito baixas. Em um teste de tratamento de água em grande escala, foi empregado em um reservatório de 2.500 litros, no qual foi adicionado geosmina para atingir a concentração de 728 vezes 10 a menos 9 gramas por litro. Concentração que seu gosto pode ser sentido. A quantidade de geosmina em mol adicionada ao reservatório foi foi de... Aí a primeira coisa, vamos relembrar a concentração, né? Então é o seguinte, concentração comum é igual a concentração molar, vamos colocar aqui, ó, vezes a massa molecular. Vou colocar MM aqui para diferenciar. Beleza? A massa molar, né? Então, eu tenho a concentração molar vezes a massa molar. A massa molar ele me dá aqui, ó, 188 gramas por mol. Beleza. Ele me dá a concentração. A concentração ele dá aqui em gramas por litro. Tá vendo só? E a concentração molar é a mesma coisa que o número de mols dividido pelo volume. Vocês concordam comigo? Então, aonde está a concentração molar aqui, eu posso assim, mudar por número de mols dividido pelo volume. Por quê? Porque ele quer a quantidade aqui, olha lá, em mol. Então, preciso do número de mol, preciso desse Nzinho aqui. Então, vamos retrabalhar essa fórmula, vai ficar a concentração é igual número de mols vezes a massa molar dividido pelo volume. Ele me dá o volume? Me dá, 2.500 litros. Eu tenho aqui a concentração, 728 vezes 10 a menos 9 gramas por litro, e ele me dá a massa molar. Então, eu acho o número de mols só substituindo. O C aqui é 728 vezes 10 elevado a menos 9. Que é igual, o número de mols eu não tenho, repito, vezes a massa molar é 182 e o volume é 2.500. Beleza, retrabalhando essa fórmula, eu passo aqui o volume multiplicando e a massa molar dividindo. Aí fica assim, ó, o número de mols é igual, vamos lá, 728 vezes 10 a menos 9 vezes 2.500 dividido por 182. Aí é só fazer essa conta aqui. Para facilitar, vamos pegar a nossa calculadora mágica, né? Olha que maravilha. Isso. Nossa calculadora mágica. Vamos colocar aqui, ó, 728 vezes 10 elevado
Menos 9. Vou aumentar isso aqui. Beleza. Aí, isso daqui vezes 2.500 dividido por 182. Isso aí vai me dar o valor de 1 vezes 10 a menos 5. 1 vezes 10 a menos 5. Então, o número de mols, vou mudar a cor aqui da caneta. Tá vermelho. Tirar a calculadora da frente. Então, o número de mols é igual a 1 vezes 10 a menos 5, que é justamente a alternativa E. Tranquilinho. Então, é só relembrar os conceitos de concentração comum, massa molar, número de mols, as formulinhas aqui, ó. Esses conceitos aqui de química geral. Bem intuitivo. Também gostei dessa questão. Questão de número 39. A bromelina é uma enzima extraída do abacaxi, que tem propriedade de quebrar as ligações químicas entre as moléculas que compõem as proteínas. Esse efeito ajuda, por exemplo, a deixar carnes mais tenras. Para entender se a enzima mantém seu funcionamento com o aumento da temperatura, um experimento científico estudou a reação entre a bromelina e uma certa proteína, medindo a porcentagem de bromelina que mantém seu funcionamento ao longo do tempo, considerando-se como 100% a quantidade de enzima no início do estudo, em diferentes temperaturas, 40, 60 e 80 graus Celsius. Esses dados são mostrados no gráfico. Aí, quando a gente olha aqui, ele tem aqui o percentual de bromelina ativa segundo a temperatura. A gente vê que a 40 graus Celsius a porcentagem não muda, a quantidade dessa substância não muda, ela continua igualzinho. Agora a 60 e 80 graus Celsius, está vendo que vai diminuindo? Se eu aumento a temperatura, eu diminuo a quantidade dessa substância. Aí, com base nos resultados desse experimento, conclui-se que apenas a 40 graus Celsius, a capacidade da bromelina de quebrar as ligações da proteína permanece praticamente constante com o tempo, quer dizer, ela não muda, ó, constante, ela não muda. Aqui não, aqui ela vai diminuindo nas outras duas faixas de temperatura, né? Conclui-se também que essa capacidade é reduzida com o aumento da temperatura, ó, 60 e 80 graus Celsius diminui. Então eu tenho aqui como alternativa D, 40 graus Celsius e diminuição, que é o que cabe aqui direitinho, diminuição, aqui direitinho nos espaços. Beleza? Ah não, perdão, não é diminuição não, é aumento. Tô ficando maluco, ó. Conclui também que essa capacidade é reduzida com o aumento, se eu aumento a temperatura. O contrário. Então, alternativa C. Olha o vacilo aí, tá vendo? Mas tudo bem, isso acontece. Vamos para a próxima. Essa daqui, questão de número 40. A Organização Meteorológica Mundial classifica uma série de compostos químicos conforme seu potencial de destruição da camada de ozônio. Aí eu tenho aqui, ó, potencial de destruição do ozônio, né? E seu potencial de aquecimento global, que é o PAG. Ó. Quanto maior esses valores, mais danosa é a substância. Então eu tenho essa tabelinha aqui, que tem o potencial de destruidor de ozônio e o potencial aqui de aquecimento global. Quanto maior o valor, mais maléfica é a substância, entre aspas, né? Aí ele pergunta o seguinte, ó,
A tabela mostra as fórmulas estruturais dos compostos químicos gasosos em condições ambientes que podem ser utilizados como gases refrigerantes em sistemas de refrigeração de ar condicionado, refrigeradores e câmeras frigoríficas e seus respectivos valores de potencial de destruição de ozônio e potencial de aquecimento global. Dentre os gases refrigerantes apresentados na tabela, aquele que causa menor dano ambiental sob o aspecto de destruição da camada de ozônio e do aquecimento global é o... Aqui eu tenho alguns deles que são os famosos CFCs, né? CFCs. Outros não, mas tudo bem. CFCs são gases, são clorofluorcarbonetos, a sigla, né? Quer dizer que tem carbono, cloro e flúor na molécula, né? Olha o primeiro aqui, ó. Um átomo de carbono central, 2 e 4 átomos de cloro. Ligantes aqui, ó, que são ligados ao átomo central. Nesse de baixo aqui, CFC11, eu tenho um átomo de carbono, 3 de cloro e 1 de flúor. Agora, para a pergunta aqui, ó, o que tem um valor menor é esse daqui. Então eu tenho um PDO igual a 0. Potencial destruidor de ozônio, ele não destrói o ozônio. E potencial de aquecimento global bem baixo, 3. Os outros são bem maiores. Essa substância aqui, o nome comercial é R290, mas só que ela tem 3 carboninhos aqui, ligações simples. Esse aqui é o propano. Propano. Esse orgânico é o propano. Tá? E ele é uma substância apolar. Apolar. E apolar? Porque as ligações aqui são só entre carbonos, né? Hidrogênios e tal. Como não tem diferença de eletronegatividade, não apresenta polos. Agora nessas outras aqui, o carbono, o cloro é mais eletronegativo, mas só que como eu tenho 4 ligantes aqui iguais, os 4 são cloros que estão ligados ao carbono, então não apresenta uma diferença aqui de polaridade, então também é apolar. É igual cabo de guerra. Se tiver um cabo de guerra, alguém mais forte que o outro vai puxar a corda um pouquinho mais para um lado do que o outro. Aqui é a mesma coisa, se você tem um cabo de guerra aqui, todos têm a mesma força, então não vai apresentar uma diferença de força aqui. No caso aqui a gente chama de polaridade, né? O de baixo não. Tenho 3 cloros, mas como eu tenho um ligante aqui diferente, o flúor é mais eletronegativo que os outros, vai ter um cabo de guerra mais forte aqui pro lado do flúor, né? Entre aspas, uma carga negativa maior aqui. Então, CFC11 é polar. O HCFC22 aqui, eu tenho 2 cloros e 2 flúoros. Como os ligantes são diferentes, também vai formar polos, também é polar. E esse outro aleto orgânico aqui é quando eu tenho um halogênio, cloro, flúor, bromo, ligados ao carbono, né? Esse halon 1211 aqui, ó, nome comercial, eu tenho carbono com diferentes ligantes, então também é polar. Aí a alternativa aqui é que apresenta o menor potencial de PDO e PAG, é o R290. Então, eu tenho aqui a A, que é apolar. Correto, ela é apolar. E por isso, meus queridinhos, nós ficamos por aqui. Uma prova bem tranquila, né? E nós vamos corrigir agora a segunda aplicação, a última prova de 2024 do Provão Paulista. Depois nós vamos passar para 2025. E ficamos por aqui, né? Só peço para vocês o seguinte... Vocês gostaram, né? Logicamente, contribuam aí, deixem um like aí no canal, meus queridos, e se inscrevam se quiserem, beleza? Então, tchau, tchau. Até a próxima.